Pai do Senhor para todos, um bom dia para vocês. Eu queria deixar aqui uma palavra da parte de Deus para nós, que somos pais. Hoje, dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais, domingo, onde muitos hoje estarão comemorando o Dia dos Pais aí com a sua família. Muitos já não têm mais os seus pais, mas comemoram por lembrança. Eu creio que muitas lembranças boas daqueles que nos deixaram, mas ficou exemplo, não é verdade? Então eu queria aqui, como homenagem aos pais, deixar aqui uma mensagem para todos. E essa mensagem que eu vou deixar aqui, livro de Provérbios, capítulo 4, é uma mensagem que Davi deu ao seu filho Salomão. Todos nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio que já houve nesse mundo, nessa terra. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus a deu, para Salomão. E ainda assim, quando ele era mais novo, antes de ele assumir o reinado de toda Israel, o seu pai, Davi, lhe deu uma instrução. E ele guardou essas instruções que seu pai lhe deu. E aqui ele nos fala qual foi essa instrução que Davi passa para ele. Amém? Perdão, engasguei aqui com a própria saliva. Vamos ler o texto? Diz assim, Vamos ler o texto todo, tá bom? Como é uma homenagem aos pais, esse texto aqui fala bastante. E são coisas que nós vivemos e vemos no dia de hoje. Como seria bom se os filhos ouvissem os pais, os conselhos que os pais dão nos dias de hoje. Como seria bom se todos nós, hoje pais e alguns aí mães, tivessem ouvido os seus pais lá atrás. Os mais antigos, os que criaram. Independente de você ter sido criado com seu pai, com padrasto, não importa, pelo seu avô, não importa. Mas os homens que serviram de base para nós sermos o que somos hoje. Como seria bom se nós lá atrás tivéssemos dado ouvidos a tudo quanto eles nos falaram, para a gente guardar o nosso coração, assim como Davi fala aqui para Salomão. Como seria bom se nós tivéssemos ouvido todos os conselhos. Não teríamos errado tanto e quebrado tanto a cara como nós quebramos a nossa vida por motivos de falhas nossas mesmo. Nós não ouvimos, achamos que sabíamos e fomos tomando a frente e fomos fazendo até que nos arrependemos de coisas que fizemos, por teimosia nossa, por rebeldia nossa, não é verdade? Mas aqui nós vamos ler o texto, Davi falando para Salomão, e Salomão ouviu aos conselhos do seu pai. Tá certo? Vamos lá? Provérbios capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: a sabedoria é suprema. E aí Salomão nos diz: ouve, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência. Isso era Salomão falando até então. Dou-vos boa doutrina, portanto, não deixeis o meu ensino. Aí ele diz aqui, quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Aí olha quantas coisas Davi fala para Salomão, perdão. Olha quantas coisas, E nós vemos que muitas dessas coisas aqui que Davi vai falar para Salomão, os nossos pais já nos falaram lá atrás. E nós hoje falamos para os nossos filhos. E esperamos que os nossos filhos falem para os filhos deles. Ensinem, instruam os meninos no caminho que eles devem andar. Para que quando crescer, não se desvie deles. Não é verdade? Presta atenção que palavra abençoada que Deus nos dá nesse domingo, nesse dia dos pais. Isso aqui é para nós, tá bom? Olha, e ele me ensinava e me dizia, aí aqui começam as palavras de Davi para Salomão: retenha as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e a compreensão e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquires o entendimento.
né? Nós, infelizmente, alguns de nós fomos aprendendo com as pancadas que fomos levando na vida, fomos aprendendo com as situações que nos vieram na vida, né? Fomos aprendendo apanhando, sofrendo, gemendo, chorando. E, né, muitos que obedeceram seus pais desde o começo, desde o princípio, não sofreram tanto, mas aqueles que foram mais rebeldes, mais teimosos, mais tinhosos, né, esses sofreram. Né? Muitos hoje aprenderam, como eu tenho aprendido muito, né, e tenho procurado melhorar a cada dia, mas muitos ainda até hoje sofrem por não ter ouvido e não ter dado crédito às palavras do seu pai lá atrás. Você vê que que Davi fala para Salomão: tenha sabedoria, procure a sabedoria, esteja com ela, o conhecimento, a prudência, né? Não desvie, não aparte do teu ouvido, né, as palavras da minha boca, do teu coração, não deixe que suma, né? Esteja guardando essas palavras do teu coração. Como é bom quando a gente ouve, né, um conselho, quando a gente ouve alguém falar para nós, às vezes mesmo nos exortando, às vezes mesmo nos castigando, brigando, né, conosco, mas para o bem, né, para que lá na frente a gente venha entender que foi valioso uma surra que você tomou, uma repreensão que você tomou, uma advertência, um castigo, né, fez bem para você. Não é assim? E às vezes Deus ele nos trata como filhos. Né? Ele nos corrige, ele nos chama atenção, ele nos castiga às vezes porque precisamos para poder voltar aos seus caminhos, para poder voltar à sua palavra, né? E a gente às vezes esquece disso. Tá certo? Então, vamos dar ouvido, assim como Salomão deu ouvido ao que Davi falou, né? Ouça também, olha que coisa bonita, o versículo 6. Não abandones a sabedoria, quer dizer, a sabedoria não vai te abandonar. Somos nós quem abandonamos a sabedoria. Né? Somos nós que às vezes nos achamos que sabemos demais, né? E que nossos pais não sabiam ou não sabem, não é verdade? Então olha aqui, ó, não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Olha só que coisa linda. Ama e ela te guardará. Olha só. A sabedoria é suprema, portanto adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela, quem é sabedoria, ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino, e pelas veredas da justiça te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, pois ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, não. Quantas vezes nossos pais se preocuparam conosco quando ficávamos em esquinas, em meio de grupinhos de pessoas, de rapazes, e os nossos pais se preocupavam, e hoje, quantos pais se preocupam com os filhos, né? E dão instruções, e falam, e procuram alertá-los para o bem. Não é que estamos querendo privar os nossos filhos de coisas que a vida hoje tem muito mais opções. Na nossa época não tinha tantas opções, né? Nossa época, no meu caso, era jogar bola, jogar bolinha, peão. Quem gostava de empinar pipa, empinava, eu nunca gostei. Mas na nossa época era isso, era brincar de bicicleta, andar, cair, levar tombo, se machucar, ficar de pé de novo e andar de novo e cair de novo, e assim, aprendendo. Não é? Hoje não tem mais isso, hoje é mais tecnologia, são mais coisas, né? Mais opções. Infelizmente, algumas opções que tiram, né, o jovem, né, do convívio da família, né? E só que graças a Deus nós temos vivido, né, a nossa vida, eu pelo menos, né, no que eu aprendi e tenho tentado levar isso para frente, para mim pelo menos, no meu caso, né, na minha vida, porque foram ensinamentos que nós tivemos, como eu disse, muitas das vezes sofrendo, apanhando, sendo castigados, e a própria vida nos castigando e fazendo com que a gente apanhasse, não é? Mas mesmo assim, hoje valeu a pena, né? Hoje nós somos pais melhores, no caso quem é uma mãe melhor, se você conseguiu entender que o que você passou lá atrás, você não quer que seu filho passe hoje, não é verdade? É assim que nós nos sentimos, né? Aí aqui o pai, quantas vezes, né, o pai diz isso aqui, ó, né? Não entres na vereda dos ímpios, não se misture, né? Nem andes pelo caminho dos maus.
evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de longe, passa de largo, né? Pois não dormem, se não praticam o mal, se não praticarem o mal. Foge deles. O sono, se não fizerem tropeçar alguém, eles têm prazer em fazer o mal, né? Comem o pão da impiedade, bebem o vinho da violência. A vereda dos justos é como a luz da aurora pela manhã, olha, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios não, porém ele é como a escuridão. Não conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas instruções, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Amém? Palavras de instruções de Davi para Salomão, e Salomão as ouviu e viveu bem enquanto esteve debaixo dessas palavras. Amém? Esta é uma homenagem, que eu estou fazendo hoje aos pais, aqueles que hoje são filhos e são pais também, como é o meu caso, não é? E que Deus possa abençoar a nossa vida grandemente, nos dar sabedoria para criar os nossos filhos na instrução do Senhor, nos caminhos do Senhor. Que Deus possa nos dar discernimento, inteligência, conhecimento, prudência, como a Bíblia nos fala no começo, Tudo isso, tá certo? Que nós possamos guardar a palavra do Senhor e aprender cada vez mais dela, que nós precisamos melhorar. Amém? Nunca somos velhos demais para que não possamos aprender, e nem novos demais para que não possamos ensinar. Tá certo? Feche os seus olhos. Pai, nesse dia tão especial, que é o Dia dos Pais, que nós hoje, estamos comemorando esse Dia dos Pais. Muitos já não têm mais o seu, como no meu caso, irmão Raimundo já está contigo aí na glória, descansando em ti. E muitos que já perderam seus pais, que já não têm mais por perto fisicamente, mas guardam em seu coração com carinho, com amor, com saudade, com lembranças boas, alguns ruins, mas com mais lembranças boas, eu creio. Em nome de Jesus, eu te peço neste momento, consola o coração daqueles que já não têm mais o seu pai, consola, Senhor, o coração deles, para que eles possam sentir a alegria do teu Espírito, e que aqueles que ainda têm o seu pai hoje vivo, o seu avô, que possam aproveitar isso, porque é uma bênção poder ter o seu avô, Alguns ainda têm o seu bisavô vivo, Como é bom, Senhor, como é bom. Alguns já não têm mais, mas aqueles que têm, que possam aprender a dar valor às palavras, às orientações, às instruções que os mais velhos trazem, porque são palavras sábias, cheias de sabedoria e de conhecimento da vida, Senhor. Que por muitas das vezes nós tivéssemos ouvido os mais velhos falarem, nós não tínhamos quebrado tanto a cara como nós quebramos e batido tanto a cabeça como nós batemos. Mas hoje estamos aqui, ó Deus, para instruir os mais novos, dentro da Tua palavra, a viver uma vida abençoada, se guardarem, Senhor, também os ensinamentos que hoje nós deixamos e as Tuas palavras, que é o mais importante, que são o que nos guia, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Guarda a todos, que o Senhor possa dar um feliz Dia dos Pais a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Tá certo? Então que Deus abençoe vocês aí. Tá bom? Peço para que vocês fiquem firmes nas promessas de Deus, guardados em Cristo. Se preparem, tá bom? Estejam cada vez mais tentando ser melhor, como pai, como filho, como neto, como tudo que você puder ser. Seja melhor a cada dia, procure melhorar e mudar em cada coisa que você faz, nas suas atitudes. Não esqueça que os seus filhos são espelhos do que você faz, tá bom? Se o teu filho vê que você é uma boa pessoa, provavelmente ele será uma boa pessoa também. Em nome de Jesus, tá bom? Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo que está sobre nós permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Aproveitem bem aí o domingo de vocês, tá bom? Com a sua família. E que Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para todos. Estejam firmes em Cristo.